A Coreia do Sul é sempre retratada nas redes sociais como um paraíso limpo, civilizado e próspero. Seul parece tão grandiosa que muitos acreditam que aqui não há praticamente nenhum lado negro. No entanto, por trás desta imagem perfeita, esconde-se algo que não lhe querem mostrar. Um lado negro tão habilmente escondido que se pode andar pelo centro da cidade durante uma semana inteira, sem ver um único sem-abrigo. Os números publicados pelo governo mostram que o número de sem-abrigo diminuiu 15%, para pouco mais de 12 mil pessoas. Isso soa como um grande sucesso, mas na realidade, esses números são apenas uma cortina. Pois milhares vivem em quartos minúsculos de poucos metros quadrados, milhares de mulheres dormem provisoriamente em saunas, cafés de internet ou de manga, e dezenas de milhares de jovens estão nas ruas, mas desaparecem completamente das estatísticas. Quando estes detalhes ocultos são reunidos, a questão deixa de ser por que razão a Coreia do Sul é tão limpa e bonita, mas sim, onde esconderam estas pessoas. 1. A verdade oculta. Segundo dados oficiais, a Coreia do Sul reporta que o número de sem-abrigo diminuiu 15%, registrando apenas cerca de 12 mil casos em 2024. Este número soa como uma conquista orgulhosa, mas na realidade reflete apenas a superfície. Pois estas estatísticas não incluem milhares de pessoas que vivem em saunas públicas, cybercafés ou cafés de manga, locais que oferecem alojamento noturno por uma pequena taxa. Eles não vivem na rua, por isso o sistema considera-os não sem-abrigo. Da mesma forma, aqueles que vivem em hopbans ou quartos gosugwon, de apenas 3 a 4 metros quadrados sem janelas e sem espaço suficiente para se esticar, também são classificados como alojados, embora as suas condições de vida não difiram da situação de sem-abrigo oculta. Este tipo de estatística transforma milhares de pessoas em sombras sem nome nos dados nacionais. E é precisamente este desaparecimento intencional que faz com que Seul pareça artificialmente limpa, não porque o problema foi resolvido, mas porque estas pessoas nunca foram incluídas em nenhuma lista desde o início. 2. 70 mil crianças, o maior grupo invisível. A Coreia do Sul tem atualmente mais de 70 mil crianças e jovens identificados como sem-abrigo, e entre eles, até 55 mil vagueiam todas as noites após fugirem de casa devido a conflitos com os pais ou família. Este é o maior, mas o mais bem escondido grupo de sem-abrigo, pois eles não dormem na rua, mas sim vagueiam entre saunas baratas, cibercafés, cafés de manga ou quartos alugados por horas. Estes locais permitem estadias prolongadas por taxas baixas e, portanto, estão completamente excluídos dos levantamentos oficiais. Ainda mais chocante é que 55% de todos os sem-abrigo da Coreia do Sul estão concentrados em Seul, a cidade considerada a mais moderna e limpa do país. Por trás desta fachada perfeita, esconde-se uma rede de espaços apertados como hopbans e, em particular, quartos gosugwon, de apenas 3 a 4 metros quadrados, onde milhares de jovens têm de viver permanentemente em condições asfixiantes. Estes quartos não têm janelas, privacidade e espaço suficiente para se esticarem, mas como têm um teto sobre a cabeça, as pessoas que lá vivem não são contadas como sem-abrigo. Consequentemente, grande parte desta cruel realidade desaparece das estatísticas e, assim, da consciência da sociedade. 3. Viver na caixa. Os gosugwon são locais que mais claramente revelam a realidade invisível da situação de sem-abrigo na Coreia do Sul. São quartos de apenas 3 a 4 metros quadrados, mais pequenos do que uma casa de banho média, sem janelas, sem ventilação e, por vezes, nem sequer grandes o suficiente para esticar os 2 braços. Foram originalmente criados para estudantes que se preparavam para exames importantes, mas com o tempo, milhares de adultos tiveram de viver aqui permanentemente, porque não podiam pagar uma casa verdadeira. Nestes espaços asfixiantes, incêndios e inundações são frequentes, ameaçando diretamente a vida dos residentes. No entanto, de acordo com os regulamentos, as pessoas que vivem em gosugwons não são contadas como sem-abrigo, desde que tenham um teto sobre a cabeça, embora as suas condições sejam semelhantes a estarem presos numa caixa escura. É precisamente esta classificação que torna o problema invisível e permite às autoridades manter belas estatísticas sem ter de enfrentar a realidade que se desenrola no meio da moderna Seul. 4. Por que razão as pessoas chegam a esta situação? As causas da situação de sem-abrigo na Coreia do Sul começam frequentemente com o desemprego, que representa até 35% dos casos. O mercado de trabalho sul-coreano é conhecido pela sua dureza. Quem perde o emprego e permanece demasiado tempo fora do sistema é imediatamente classificado pelos empregadores como problemático, e as chances de regresso são quase nulas. Sem residência fixa, a procura de emprego torna-se ainda mais impossível.
A segunda razão são o divórcio e os conflitos familiares, um problema que é considerado vergonhoso na sociedade sul-coreana. Quando uma família se desfaz, nem todos têm um lugar onde se abrigar, e muitos são forçados a deslizar para a margem da sociedade. A terceira razão é a insolvência empresarial. A economia altamente competitiva faz com que muitos pequenos empresários percam tudo em caso de falha, e o sistema financeiro sul-coreano não é generoso para com aqueles que tropeçam. Face ao aumento constante do custo de vida, especialmente dos preços imobiliários em Seul, e aos salários que não acompanham, muitas pessoas caem imediatamente num ciclo vicioso sem saída ao menor erro. Ao perder o emprego, a família e a capacidade de pagar, o caminho para quartos de poucos metros quadrados ou para o sono provisório numa sauna torna-se mais curto do que qualquer um pode imaginar. 5. A cultura da negação da pobreza. Um dos aspectos mais assustadores do problema dos sem-abrigo na Coreia do Sul não é apenas a carência material, mas a forma como a sociedade percebe estas pessoas. Na Coreia do Sul, a pobreza é frequentemente vista como um fracasso pessoal. Se alguém vive à margem da sociedade, muitos presumem que é preguiçoso, não se esforça ou tem problemas de personalidade. Poucos acreditam que o desemprego, os custos de vida exorbitantes, os conflitos familiares ou a doença também possam ser causas. Este estigma cria uma grande lacuna entre a comunidade e as pessoas que vivem em condições precárias. Mais de metade das mulheres sem abrigo são forçadas a dormir em saunas ou cibercafés, mas como estes locais não são incluídos nas estatísticas, a sua realidade desaparece quase completamente. 36% dos sem-abrigo evitam abrigos de emergência por medo de um escrutínio mais apertado, devido a regras rigorosas como proibições de álcool ou porque se sentem julgados. Se a sociedade acredita que a pobreza é um fracasso pessoal, o medo da condenação torna-se o maior obstáculo, levando muitos a preferir dormir ao relento do que entrar num local que se chama ajuda. Esta perspectiva não só isola os sem-abrigo, mas torna todo o problema invisível aos olhos da comunidade. 6. Soluções propostas. Muitos grupos de investigação e organizações sociais fizeram propostas para quebrar este ciclo vicioso invisível, começando por um aumento significativo da oferta de habitação pública acessível. Não belos planos no papel que são rapidamente cortados, mas projetos reais que são construídos e entregues às pessoas. Outra solução importante é a elevação dos padrões mínimos para as formas de habitação, pois os quartos Gosugon apertados e inseguros não cumprem de forma alguma a dignidade humana básica. Um sistema de apoio flexível também é necessário para ajudar as pessoas que não têm acesso à habitação adequada, incluindo pessoas com deficiência, que muitas vezes ficam sem abrigo por falta de opções que correspondam às suas necessidades especiais. Além disso, os especialistas apelam a equipas de intervenção móveis, que se aproximem ativamente dos sem-abrigo, em vez de esperar que estes cheguem a centros onde têm medo de ser julgados. Outro ponto importante é a exigência de obrigações legais para o governo, para que não possa ignorar os regulamentos relativos à habitação para grupos vulneráveis. Um programa que já alcançou resultados práticos é o Sincha Donggi, que incentiva os cidadãos a relatar casos de vizinhos que mostram sinais de iminente situação de sem-abrigo. Até o final de 2019, 85.563 relatórios foram registrados neste programa. Estas soluções não são descabidas, mas exigem um verdadeiro compromisso da sociedade e do governo, o que até hoje representa a maior lacuna. Por trás da imagem de uma Coreia do Sul limpa, próspera e moderna, esconde-se uma realidade que poucos veem. Pessoas que vivem à margem, que permanecem ocultas das estatísticas, do olhar da sociedade e até do reconhecimento mínimo do sistema. Se apenas se vê em ruas brilhantes e nenhuma vida encurralada em 3 ou 4 metros quadrados apertados, a verdade é facilmente equiparada ao sucesso. O problema não é que a Coreia do Sul não tenha sem-abrigo, mas que eles existem de uma forma muito mais difícil de ver e reconhecer. Enquanto a sociedade encarar a pobreza como um fracasso pessoal, e enquanto estes espaços de habitação miseráveis forem considerados lar, estas pessoas invisíveis continuarão a ser deixadas para trás. A mudança só pode começar quando o governo e a comunidade enfrentarem a realidade, em vez de manterem belos números. Se o que viu nesta história o faz pensar, partilhe. Porque só quando a verdade se torna visível é que a esperança pode surgir.